Salve, salve, torcida azulina! Começando agora o episódio de número 10 do Bancada Azulina. E hoje eu tenho aqui comigo Lucas Oliva. Boa noite, Lucas. Como é que tá essa força? Como foi a semana, querido? Boa noite, Mike. Boa noite, Jones. Deu para perceber que a decisão por Daniel Paulista foi uma decisão acertada da diretoria, mas ainda precisamos de alguns ajustes para conseguir ainda a primeira vitória sobre o comando dele. O homem tá ansioso para falar, né? Nem me respondeu como foi a semana. Jones, como é que você tá, meu querido? Como foi a semana? Como você passou? E aí, Mike, aí, Lucas, bom dia, boa tarde, boa noite a galera que nos ouve, o Bancada Azulina. Uma semana de expectativa grande, porque tínhamos jogos importantes. Era a última cartada na Copa do Nordeste, o Campeonato Sergipano, provavelmente já enfrentamos o adversário mais difícil do hexagonal decisivo. Não foi uma boa semana. Agora, se recuperar e tentar fazer algo diferente daqui pra frente. Temos um podcast hoje, número 10, mas a nota do confiança tá longe de ser 10. Muito bem. Então, o Bancada Azulina é um podcast feito por amigos e amigas proletários e proletárias. E você encontra ele, por enquanto, no site dragãodearacaju.com.br e no Spotify, por Bancada Azulina, YouTube, por Bancada Azulina. Eu prometi colocar no Deezer, mas o Deezer é bem burocrático. Eu mandei uma arruma de formulário para eles lá e eles não me responderam ainda. Mas assim que eles responderem e colocarem lá nossos podcasts, eu aviso por aqui e pelas redes sociais. Então, acesse aí os nossos canais e que em breve a gente está trazendo o site para ficar melhor aí o acesso de todos vocês. Bem, estamos aí mais uma semana sem vitória. Nós estamos a 7 jogos sem vencer. 7 para os religiosos é o número mês e uma semana. Isso, 7 para os religiosos é o número da perfeição. Para os supersticiosos é a conta de mentiroso. Enfim, muito tempo sem vencer uma partida sequer. E aí, me contem, vamos falar dos jogos dessa semana, começando o jogo contra o Lagarto, que Lucas esteve presente em Pedrinhas. Pode começar a dar o relato e a gente que assistiu pela internet complementa. Então, foi mais uma aventura, né? Inclusive, eu e Jones, a gente trabalha no mesmo local e eu convidei ele pra gente fazer essa loucura, né? A gente sai de Aracaju 1 da tarde, cheguei em Pedrinhas 2h30. A movimentação, a torcida proletária maravilhosa se fez presente numa cidade a mais de 90 quilômetros de Aracaju, numa quarta-feira, um dia útil, todo mundo trabalhando, mas o campo lá, o Robertão, com capacidade para 1.000 pessoas, estava lotadinho. Eles disponibilizaram 10% dos ingressos, por volta de 100 ingressos para a torcida proletária, mas no olhômetro tinha muito mais, viu? Eu acho que superlotaram um pouquinho, mas tudo correu na perfeita ordem. Teve uma confusãozinha no final do jogo. Parece que alguns torcedores do Lagarto jogaram pedras de gelo na van que estava a excursão do Profeta, mas nada de maior aconteceu. Parece que a galera foi para a delegacia e só foi sair 8, 9 da noite. Nossa. Eu que saí, quando acabou o jogo, voltei logo para Aracaju, não vi nada. E dentro de campo, vi um Confiança senhor das ações, né? O Lagarto é o time que está invicto ainda no Sergipano 2019 e jogando nos seus domínios, né, que o Barretão está impossibilitado. Os domínios do Lagarto é o estádio de Pedrinhas, o Robertão. E nosso Dragão dominou por completo, só faltou o gol. 2 bolas na trave, um gol anulado, que até hoje ninguém sabe se estava impedido ou não, mas o fato é que o torcedor de Lagarto botou um pouco as barbas de molho, porque sabe que o grande do estado é o Confiança, e mesmo a gente estando numa fase ruim, numa fase de muitos vacilos, como foi aquele jogo contra o Frei Paulistano, que abrimos 2-0 e inexplicavelmente, num vacilo tremendo, no segundo tempo deixamos empatar, mas o Confiança é o Confiança, é o Dragão do bairro industrial e ama esses jogos difíceis que você vai jogar fora contra teoricamente o time melhor e tal. O Confiança ama esse tipo de situação e a gente chegou lá em Pedrinhas e por pouco não saímos com a vitória. E logo em seguida a gente vai comentar o jogo do CRB, né?
Só para registrar, Mike, a gente gravou aquele podcast, né, do Nordestão, vale só a cota, continua valendo, né? Estamos desclassificados, mais um ano de vergonha, de chacota e humilhação na Copa do Nordeste. Fazer o quê? Jones, eu não sabia que você tinha ido a Pedrinhas, então conte aí seu relato, como foi acompanhar esse 0-0 entre Lagarto e Confiança. Eu concordo com o Lucas. O Confiança fez uma boa partida, conseguiu controlar bem o jogo, não tomou muito susto durante o desenrolar do jogo, só que não conseguiu fazer o gol. E não conseguiu fazer o gol por imperícia, né, e para não dizer falta de qualidade dos nossos atacantes, dos nossos finalizadores. E o que mais preocupa é que o Confiança não tem esse ano um atacante à altura dos atacantes do Confiança. O Confiança costuma ter bons atacantes, bons matadores, mas para essa temporada nós não temos um nome que se destaque. O que a gente esperava era que Kivel, e que até vinha trazendo alguns bons jogos, fazendo alguns bons jogos, e Tito, que até agora não deslanchou na temporada, inclusive está machucado. Ele não está bem. E o que chegou agora, o Betinho, sinceramente, o Betinho chegou, mas já podia estar de saída. Tecnicamente, é um jogador muito fraco. É um jogador que pouco finaliza, quando finaliza muito mal, que não causa nenhum problema para a defesa adversária. Sinceramente, é uma contratação que eu não teria feito. O Betinho que eu vi jogando no Palmeiras, ele já não era bom em 2012. 7 anos se passaram, ele não aprendeu. O que era bem provável de se acontecer. Foi mais uma contratação ruim, mais uma contratação no escuro, mais uma vez uma contratação só para dar uma resposta à torcida. E se você não tem personalidade para ser diretor do Confiança, meu amigo, agir no impulso, é melhor não contratar, pô. Uma contratação dessa, um jogador que não está à altura do Confiança, assim, eu quero queimar minha língua. Seria ótimo se ele, a partir de agora, jogasse. Mas não é o retrospecto que a gente vê dos últimos clubes. É um jogador que chega no clube e fica pouco tempo e sai. Chega no clube e fica pouco tempo e sai. Isso é um indicativo da qualidade ou da falta dela. Mas o Confiança, ele teria condições de vencer aquele jogo, tivesse feito os gols das jogadas que criou. Não é terra arrasada, o time tem alguma base, o Daniel Paulista parece que está sabendo filtrar bem quais são as peças que devem ficar até o momento, mas é preocupante, muito, muito preocupante, porque estamos chegando já no finalzinho do Campeonato Sergipano, um mês sem vencer, sem vitória, e agora a coisa ficou ainda mais apertada. Pois é, Jones, o que eu vi pelo YouTube, né, no canal do Lagarto, inclusive canal muito bom, a qualidade ótima da transmissão. Verdade. Com clubismo, mas com respeito muito grande, assim, tão de parabéns. Depois das polêmicas que houve lá com o vídeo de Mario, eles poderiam estar bem mais pilhados, mas eles foram bem condescendentes com esse tema. Não fugiram a ele, falaram e, assim, tocaram a bola, torceram pro time deles, óbvio, mas cornetaram a gente, mas tudo dentro de um grande respeito. Eu quero deixar aqui meus parabéns a eles. Esse foi um trabalho muito, muito bem feito. E sobre o jogo, foi basicamente isso. Acho que Betinho, o jogador, o atacante, estava muito perdido. Ele, tanto no jogo contra o Lagarto e principalmente no jogo contra o CRB, ele se deixa muito envolver pela marcação. Ele se perde na marcação. Enfim, se for pra ter um jogador só pra dizer, a gente tem um homem de área, porque é melhor ter o falso 9 do que os não 9, né? O 9 que não existe, porque, sinceramente, com não ele... Não é o falso 9, é o falso jogador. Então... Não, eu acho que Betinho em Lagarto, ele funcionou. Eu já contra o CRB, eu concordo com vocês. Ele passou totalmente despercebido. Foi o falso jogador mesmo, não estava em campo. Então do Lagarto foi isso. Acho que o time foi bem, se comportou bem dentro do campo pequeno de Pedrinha, soube segurar as jogadas de contra-ataque. O Lagarto estava sabendo que quem precisava do resultado era o Confiança. Então o Confiança foi atrás desse resultado. Gostei até da movimentação de Jucimar ali no início, procurou o jogo, fez algumas jogadas da linha de fundo. Também gostei. E agora o que eu senti é que isso repetiu ontem mais ainda, e quando a gente falar do jogo do CRB a gente aprofunda nisso, foi o que Lucas já tinha falado há uns 2 programas atrás. O Confiança tá um time que só joga pela esquerda do seu ataque. O Daniel Paulista resolveu mesmo segurar Ângelo como um terceiro zagueiro e não botou ninguém para fazer uma jogada pela direita, então o Confiança acaba se tornando um time muito previsível. Você sabe que não vai ter mais aquele cruza-cruza de bolas na área,
Mas, por outro lado, o time só vai jogar pela esquerda ou pelo meio. Raramente ele vai fazer alguma jogada à direita. E aí eu pergunto a vocês se já não era a hora dele jogar de fato com 3 zagueiros, tira Ângelo dali e bota Marcelinho como ponta, ou bota Ítalo caindo ali naquela posição pra, enfim, o time rodar mais, dar mais amplitude, porque não dá pra ficar jogando por um lado apenas. Ô Mike, eu acho que 3 zagueiros não vai ser a solução. Nossos zagueiros não estão em boa fase, infelizmente, né? O que o João Vitor fez ontem no CRB, o erro individual dele, ele tenta sair jogando e sai o gol do CRB no momento que o Confiança estava melhor, com a postura interessante dentro do campo, como mandante. Aí vem esse erro individual do nosso zagueiro, que quando ele falhou lá em Fortaleza, eu pensei que é porque ele estava fora de ritmo de jogo, mas agora ele vem fazendo jogos e continua falhando. Então é a qualidade mesmo do zagueiro João Vitor que deixa a desejar. E o que é mais impressionante é que num erro individual dele, o time toma um gol, o time desmorona como se fosse um castelo de areia. Acaba o jogo por Confiança. É só tomar um gol, acaba o jogo, o time não tem reação. Esse jogo do CRB, já entrando no jogo do CRB, foi impressionante. Eu tava tomando minha cerveja com os amigos, o Jones também tava perto de mim, e eu tava empolgado com a postura do Confiança, que veio com uma escalação que tava todo mundo com um pouco de pé atrás, porque Vila tava suspenso, o Daniel teve que ir com o Rafa Marcos pro campo, e a gente tem um jogo super importante terça-feira contra o Dourense, como se esse jogo de ontem com o CRB fosse colocado em segundo plano. E aí vem uma escalação, digamos, alternativa. Mas mesmo assim, o time estava com uma boa postura em campo. Eu desço para comprar mais cerveja, vou ao banheiro e compro mais cerveja. Quando eu subo, tá 2-0 o CRB. Tomamos 2 gols em 3 minutos. Foi assustador. É uma coisa assim que você fica... E repito, eu defendo o Daniel Paulista. Eu tô aqui nos grupos de Zap do Confiança tentando segurar Daniel Paulista, porque torcedor muito passional... Ele é meio maniqueísta, né? E já é logo pra cima do... Tá vendo que a culpa não era do Betinho? Betinho treinador, né? Mas o Daniel Paulista, ao meu ver, vem tirando o coelho da cartola o tempo todo, tentando usar a base, tá fazendo o que pode. E eu tô gostando da resposta do time em campo. Realmente, os resultados não estão vindo, né? E essa questão psicológica do time desmoronar com um gol, cara, isso é assustador, velho, pra qualquer torcedor. Acho que o Jones pode complementar melhor aí o que é que vem acontecendo com o psicológico desse time. Sobre os 3 zagueiros, no momento, o Confiança, eu acredito que só tem 2 zagueiros, porque os outros 2 estão machucados. Vinícius Simon e João Paulo. Simon, eu acho Simon tá machucado ou foi poupado? Ele jogou não entendi. Simon jogou contra o Lagarto, não jogou ontem. Ele foi poupado ou tá machucado? Voltou a sentir a lesão? Porque eu não vi ele sentir lesão em Lagarto. Ou em Pedrinha, desculpa. Eu não vi, mas ao que tudo indica, parece que ele tá machucado. Porque o Confiança parece também que tá em uma praga. Porque Jusimar, ele jogou o baiano todo. Chegou aqui e se machucou em meio tempo. É impressionante. Ele chegou aqui, jogou meio tempo contra o Lagarto, já tá machucado. Enfim. Mas a gente só tem 2 zagueiros hoje. Pelo menos no último jogo. Anderson e João Vitor. Se bem que tanto que o menino Zé Carlos, que é zagueiro da base, estava no banco, né? Exatamente. Então, o zagueiro para 3 zagueiros é complicado. E eu, particularmente, eu acredito que o time, quando funciona bem com 3 zagueiros, ele precisa ter um zagueiro que saia muito bem jogando, o que não é o caso de nenhum dos 3. Nem Anderson, nem Simon, nem João Paulo, que eu reputo os bons zagueiros do nosso elenco. Então, é complicado. Vai ficar 3 zagueiros dando chutão, sem conseguir porque tem que fazer o líbero quando o time tem a bola. O jogador da sobra, geralmente, ele passa na frente dos 2 zagueiros e funciona como o para-brisa ali. Aí quando o time perde a bola, ele volta e faz a sobra novamente. Mas, ao que tudo indica, nenhum desses 3 tem essa característica. O Anderson, inclusive, em 2017, eu acho que foi em 2017, teve um jogo contra o Botafogo da Paraíba, num dia de sábado à tarde, que colocaram ele para jogar de volante, ele ficou perdidinho. Foi. Perdidinho. Então, é um indicativo de que isso não daria certo. Só para encerrar esse assunto dos 3 zagueiros, é porque de fato hoje Ângelo tá jogando de terceiro como um zagueiro e ele não tá tendo essa saída de bola que vocês estão falando. Eu entendo os argumentos de vocês, mas eu me preocupo porque o CSA já tinha feito umas 2 boas jogadas em cima de Ângelo e o segundo gol foi também em cima dele. Então, já que ele tá ali, não tá apoiando e também tá tomando
não tá conseguindo segurar na defesa, que se bote um zagueiro de ofício, ou enfim, que arrume ali uma proteção adicional ali pra lateral. Ô Mike, o Confiança é um time desequilibrado. Você é nítida a supervalorização do lado esquerdo do Confiança, tanto para atacar como tem mais gente ali depois para defender naquela zona. Então, os gols que o Confiança vem tomando nessa temporada são sempre ali pelo lado direito, seja com o Ângelo, seja com o Marcelinho. Talvez porque esses jogadores estão sozinhos, isolados. Pode ser o time tá capenga. E às vezes tá precisando que o treinador equilibre mais, bote um volante para cair ali, para ajudar no apoio. Porque realmente é uma coincidência assustadora. Os gols que a gente vem tomando nessa temporada são todos ali pela direita. Mas no último jogo contra o CRB, eu não concordo muito, porque os gols foram gols de falhas individuais. O segundo gol foi um gol que aconteceu, é verdade, pelo lado de Ângelo, mas não foi uma bola nas costas de Ângelo. O que aconteceu? O Confiança teve um escanteio, foi uma falta lá perto da marca de escanteio, cobra o escanteio, a bola volta pro Gustavinho, todo mundo dentro da área, Gustavinho vai tentar dar um drible e perde a bola. E aí o Maílson é muito rápido na velocidade, os caras ganharam, ele ganhou e conseguiu. João Vitor perde na dividida, ele cruza e Vitor Rangel só encosta, faz 2-0. O primeiro gol foi um gol totalmente dado por João Vitor. Então, no jogo de hoje, eu acredito que Ângelo, inclusive, foi um dos poucos jogadores que sobressaíram no jogo contra o CRB. Ele errou pouco, não levava a bola nas costas, estava com bom tempo. Ângelo vem bem desde que ele voltou, viu, Jones? E nesse jogo contra o CRB, particularmente, eu não vi muito ele sofrer. O que eu vi o Confiança sofrer foi a falta de criatividade. Isso daí ficou claro contra o CRB. Um time que a única mente que pensa um pouco nesse meio campo do Confiança no último jogo era o Ítalo. A gente tem que valorizar o Ítalo realmente, porque é um cara que consegue receber a bola a maior parte das vezes, girar, encontrar um passe, o time consegue avançar com ele. É porque dá continuidade às jogadas. Dá continuidade à maioria das jogadas. Ele erra muito porque ele arrisca. E todo bom jogador arrisca. Apesar de que eu ainda acho que o melhor armador da gente continua no estaleiro, porque joga 1 e folga 3, joga 1 e folga 3, que é Felipe Lima. Mas o que é que eu acho que tem que estar na cabeça de Daniel Paulista agora? Uma coisa para mim é central. O Confiança, ele precisa saber uma base. E o Confiança tem uma base. Isso é importante. Não estamos com terra arrasada. Tá ruim, mas tem como melhorar, sabendo que você tem uma base pro elenco. Qual é a base, na minha opinião? É Jean, que no momento é o melhor goleiro. É Ângelo, que é o lateral que ele não apoia, mas agora tá sofrendo menos. É João Paulo e Anderson. Anderson é o nosso melhor zagueiro no momento. E Radar. A nossa trinca tem que continuar. Jardel mais atrás, Flávio, que está muito bem, e muito Rafael bem, Vila. O nosso problema é daí para frente. Daí para frente é o nosso problema. Porque Ítalo joga bem, mas é inconstante, não consegue criar jogadas decisivas às vezes, não consegue. Eu acho que é questão de posicionamento de Ítalo, viu, Jones? Ele não pode jogar centralizado, porque ele perde no corpo, nas divididas. Eu acho que ele tem que ser lateralizado. Ele nem é nem rápido nem forte. Aí isso dificulta bastante para ele. Ele é muito técnico e é bastante habilidoso. Ele domina bem a bola, ele dá bons passes, mas ele não é nem rápido nem forte. E aí para você jogar de costas é complicado. Mas o futebol mundial hoje, praticamente ninguém joga de costas. Quem joga no meio, todo mundo joga aberto. Os meias foram recuados para jogar de volante. Então, o nosso time até aí, ele não é um time ruim. Agora, daí pra frente, é um Deus nos acuda, porque esperar jogada ofensiva, produtiva de Gustavinho, de Betinho, de outras peças que Confiança tem, vai sofrer. Perfeito. Vai sofrer. O Gustavinho mesmo, ele não consegue concluir nenhuma jogada. Tudo dá errado pra esse menino, velho. Impressionante. E falando de Flávio, também tô gostando dele. A gente tem que procurar um astrólogo, uma astróloga. Acho que tem um momento do ano que os astros se alinham e aí ele joga bem. A gente tem que aproveitar esse momento pra... Porque o ano passado foi assim, toda a temporada de Flávio é assim. Ele tem um momento do ano que ele vai jogar bem. Depois... Foi a Superlua. Ele é influenciado pelas marés. A alta da maré, né? O Flávio, ele tá tendo muita oportunidade de arremate de meia distância,
ali na intermediária. Eu acho que o treinador, ou o próprio Flávio, devia fazer um treinamento específico para esses arremates. Ele tem um bom arremate, eu acho. Acho que às vezes ele tem que experimentar, sabe aquela experimentada boa, nem que o goleiro defenda, mas para dizer, ó, eu tô aqui, né? Não aqueles chutes de futebol americano que eu odeio, entendeu? Mas eu acho que podia ser melhor aproveitado esse chute de Flávio ali na entrada da área. Até porque às vezes é um recurso que é muito pouco utilizado. Ontem mesmo eu comentava no Twitter durante o jogo que o Confiança tinha mais posse, tentava pressionar, mas o CRB estava com total controle de jogo, ainda que isso pareça contraditório. Mas o CRB só não goleou porque Roberto Fernandes tem alergia à goleada. Ele vê 2-0 e diz, não, 2-0 já tá bom, pra que fazer essa arruma de gol? É o estilo mesmo de Roberto Fernandes, mas se o CRB forçasse um pouquinho ali, infelizmente a gente ia tomar uma goleada dentro de casa. Não sei se ele mas, se Mike, focou pra volta do Alagoano, que é no meio da semana, enfim. Mas Jones está sendo muito feliz no comentário dele. Não é terra arrasada, longe disso. Eu acho que terça-feira o nosso Dragão vem forte, vamos vencer o Dourense e vamos estar mais vivos do que nunca para ir para a final do campeonato. Eu sei que, assim, todo torcedor proletário tá muito chateado com esse início de temporada, já estamos indo pro mês 4. Eu acho que nunca a Associação Desportiva Confiança vai ter um calendário como esse, com tantos jogos no Batistão. Isso favoreceu muito Confiança. É muito jogo no Batistão. A gente saiu raras vezes. Então, foi o calendário dos sonhos e, infelizmente, o péssimo trabalho de Gilberto Carlos Nascimento, o Betinho, nos levou a isso que estamos aqui agora. E a diretoria agiu rápido, trouxe o Daniel Paulista, que vem me agradando muito pela personalidade que ele está tendo. É um cara que está colocando os jogadores que devem ser colocados, porque eu via no Betinho algo muito engessado, muito hierarquizado. Betinho escalava Genivaldo, porque Genivaldo já foi campeão brasileiro pelo Botafogo da Paraíba, e futebol tem hierarquia, mas assim como Jean tem que respeitar Genivaldo, que é campeão brasileiro, Genivaldo tem que respeitar Jean, e futebol é momento, e o momento é de Jean titular. Assim como você tem dois caras cascudos como o Simon e o João Paulo, mas o momento é de Anderson. Anderson é o nosso melhor zagueiro, e todo torcedor proletário tem que ter a consciência disso. A mesma coisa é o caso do menino Ítalo. Ele é que é nossos lampejos de técnica. É aquele cara que entra, que dá as enfiadas de bola, é quem força um pouquinho mais a jogada mais verticalizada. Vai errar mesmo, porque é o que tenta. O torcedor tem que pegar no pé, é de senhor Tito, é de senhor Timbó, de senhor Felipe Lima, que são esses jogadores de grife que a torcida pediu, a diretoria trouxe, e estão aí. Entregam muito pouco, quase nada, provavelmente são os maiores salários do Confiança, e eu acho que não devem continuar para o brasileiro. Acho que a diretoria, o brasileiro da Série C, ele tem que dar carta branca para Daniel Paulista. É um cara que tem muitos contatos, um cara bem relacionado, e ele que monta o time para a gente ir para o brasileiro. Esse é o que eu penso. Beleza, para encerrar essa parte, você falou do Daniel Paulista, cabe ressaltar que ele está tendo uma média... Ele praticamente não teve uma semana cheia para treinar o time. Ele pega o time, jogou no domingo contra o Frei, jogou quarta contra o Lagarto, jogou sábado contra o CRB, joga terça contra o Dourense, então tá num ritmo alucinado de jogos. Ele não teve 2 dias seguidos para treinar, basicamente recupera, faz um treino e vai pro jogo. Então isso... Não dá para cobrar nada por enquanto de Daniel Paulista, e o que ele já conseguiu fazer no time já é um avanço grande frente às condições de trabalho que ele tem. A postura do time já é outra, Mike. E é isso que importa pro torcedor proletário, postura. Beleza. Passada essa parte do futebol, vamos ao tema principal do podcast. Que hoje, essa semana, na verdade, né? Essa semana nós assistimos uma entrevista do governador Belivaldo Chagas falando em privatizar o Batistão. Que na verdade não é privatizar. Privatizar seria a venda do Batistão. Seria fazer uma parceria público-privada com uma empresa para gerir o Batistão. Então isso repercutiu pouco até dentro do meio do futebol. Mário Bezerra fez um vídeo, alguns links circularam, mas eu não vi nenhuma discussão de fôlego
aqui sobre o tema e vamos tentar fazer essa discussão e um pouco mais de fôlego sobre ela. Então, para abrir a discussão, eu vou trazer alguns exemplos de parcerias público-privadas que aconteceram nesse momento recente do futebol brasileiro, onde, por conta da Copa do Mundo, muitos estádios foram reformados, outros foram construídos, e o Batistão está dentro desses estádios, ainda que tenha servido como centro de treinamento da seleção grega e não tenha recebido jogos da Copa do Mundo. Bem, dos estádios aqui do Nordeste que tem uma PPP, tem a Fonte Nova, que a PPP tem um contrato com o Bahia, então e que é um dos supostos casos mais exitosos de PPP, ainda que 80% da renda hoje da Arena Fonte Nova seja as contrapartidas financeiras que o Estado da Bahia paga todo mês até 2028 ao consórcio. Nós temos os piores casos. Não, vou falar de outro caso interessante, que é o da Arena Castelão, em Fortaleza, que também tem lucro, tem 2 times hoje que estão na Série A, só que lá os contratos são menores. Inclusive um contrato acabou agora, final do ano passado, e nesse processo de renovação, talvez Ceará e Fortaleza façam uma gestão conjunta do estádio, a Arena Fonte Nova. Legal. E tem os 2 casos piores. O primeiro caso é da Arena de Pernambuco, que foi construída por um valor de quase 100 milhões de reais. Recebe muito poucos jogos, e quando recebeu, tinha muito pouco público. Acabou que o contrato foi rescindido por conta de todos esses problemas. Na rescisão, a empresa que geria a Arena Pernambuco recebeu uma grana gigante do governo do estado de Pernambuco e o estádio está lá abandonado para um jogo ou outro quando algum time precisa, já que o Náutico, que mandava seus jogos lá, voltou para os aflitos. E por último, talvez é o pior cenário, que é a Arena das Dunas em Natal, porque na Arena das Dunas demoliram o antigo Machadão. Nesse mesmo processo, o ABC construiu seu estádio, o Frasqueirão, e coincidiu também com o declínio técnico esportivo do América de Natal, que hoje está jogado na Série D e não consegue lotar seus jogos lá. Então, as promessas de grandes eventos e etc. aconteceu no primeiro ano, depois disso nem isso está acontecendo, então é um prejuízo imenso aos cofres do governo potiguar ou a gestão da Arena das Dunas. E aí, depois dessa longa introdução, frente a todos esses exemplos, Lucas e Jones, o que a gente pode esperar de uma PPP para gerir a Arena Batistão e quais as possíveis saídas que temos frente aos alegados prejuízos que o Batistão gera ao estado de Sergipe? Olha, Mike, eu acompanhei essa semana, o governador Belivaldo Chagas foi na Assembleia Legislativa, disse que o estado de Sergipe deve 635 milhões, é um estado falido, sem capacidade nenhuma de investimento, e ele saiu dando entrevista, a palavra que ele mais pronunciou foi PPP, participação público-privada, para tudo, inclusive entrou o Batistão, que é o nosso assunto aqui. Eu penso o seguinte, que o nosso estado não gira muito dinheiro, uma economia muito pequena. E esses casos de PPPs podem funcionar ou não, mas tendem a funcionar mais em economias mais consolidadas, onde o dinheiro gira mais, que não é o caso do nosso estado de Sergipe. Eu vejo essa tentativa do governo do estado de trazer uma PPP para o Batistão eu boto as barbas de molho, porque nosso futebol já é muito carente, dificuldade de patrocínios, folhas muito baixas e tal, e você entregar um Batistão para uma empresa privada gerir, e fora esses casos de
movimentação, né? Que o Estado vai continuar botando dinheiro também. Então, porque eu não concordo muito com essa ideia de que o Estado não consegue gerir nada, né? Eu sou funcionário público, vocês dois também são, e a gente sabe que é uma questão de decisão política para as coisas serem bem geridas. Qual a dificuldade de você administrar o Batistão? Pelo amor de Deus, não tem complexidade nenhuma naquele estádio. Banheiros, as cadeiras são mais simples possíveis. Acho que a parte mais complexa da administração do Batistão é o gramado, porque tem essa questão dos produtos químicos, água, tal. Mas no mais, então eu vejo com maus olhos esse discurso do governador. É um atestado de incompetência, de se dizendo nós não somos capazes de gerir nada, nem nada. Venha a iniciativa privada, venham para cá gerir. E essa iniciativa privada, muitas vezes, é aquela iniciativa privada que quer se associar ao Estado para sugar mesmo, para fazer grandes negócios, exorbitar lucros. E isso pode sair muito caro para os clubes aqui da capital, que comumente mandam seus jogos. E dá um recado para nosso clube, né? Que está mais do que da hora de a gente ter um projeto, de ter um campo próprio, um centro de treinamento, porque se ficar dependendo do poder estatal, a gente pode entrar em maus lençóis. Antes de passar para Jones, duas informações sobre o que o Lucas falou. Primeiro, o exemplo dessas PPPs pós-Copa, a que mais dá certo é a do Mineirão, onde tem o Mineirão SA, não sei lá como é o nome, tem tido lucro, mas temos que levar em conta que Belo Horizonte é uma das maiores capitais do Brasil e nós temos lá 2 times gigantescos, campeões da América, que levam grandes massas torcedoras, tem poder aquisitivo inclusive maior aqui o Nordeste. O Atlético hoje botou 50 mil pessoas, contra o Tupinambás. Exatamente. E outra coisa sobre o valor que o Batistão gera de despesa para o Estado. Eu vi hoje algo em torno de 200 mil ao mês, o que dá, arredondando aí grosseiramente, algo em torno de quase 3 milhões ao ano, que em termos de finanças governamentais não é muita coisa e que poderia ser arrecadado de outras formas. Jones, o que é que você vê? Como você enxerga esse panorama aí da PPP do Batistão e, enfim, de todo esse enrosco aí que a gente pode se envolver a partir de 2020? Então, Mike, perdão, veja, eu acredito que essa é uma questão que tem que ser analisada por 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é o ponto de vista do Estado de Sergipe, enquanto dono e enquanto gestor da Arena Batistão. O segundo ponto de vista é o ponto de vista dos clubes, que no nosso caso, aqui é o Confiança. Qual é o ponto de vista do Confiança? Primeiro, o Lucas já falou, o Confiança tem que se preparar para a possibilidade de não contar com o Batistão, caso o Batistão se torne excessivamente caro. Essa é a primeira coisa, porque é possível que isso resulte num impasse, como aconteceu no Rio de Janeiro, e que havia uma concessão para uma determinada entidade lá. Maracanã S.A. Maracanã S.A., que tem uma dessas empresas de construção civil, era gestora. E foi um negócio que não deu certo e que o Estado está retomando, porque nem estavam cumprindo os valores contratuais e nem estava agradando os clubes. Então parece que o Estado vai tomar. Retomou, então, mas está pagando uma indenização gigante. Não, só... Também. Entendeu? Mas continue. O Confiança tem que se preparar para isso, para a possibilidade de não contar com o Batistão, onde é que o Confiança vai mandar seus jogos. Esse é o primeiro ponto. O problema é que de onde o Confiança vai tirar dinheiro para organizar ou construir um estádio ou reformar o Sabino Ribeiro, porque nós sabemos as condições do estádio e não vai ser fácil, não vai ser simples, nem barato reformar o estádio. Pior ainda, construir um novo lugar, um novo campo, um novo estádio para poder mandar seus jogos. A coisa mais simples para o Confiança nesse momento é usar da força política para tentar fazer com que influenciar nessa tomada de decisão do governador do estado. Qual é o melhor caminho para o Confiança nesse momento que o governador do estado deve tomar? Deve ser algo que gira em torno de ou um contrato
com os clubes, com o Sergipe por Confiança, que são aqueles que mandam, porque se a gente pegar os borderôs, Mike, a gente vai ver que a maior parte dos custos do borderô não é do Batistão. Não. A maior parte é da Federação Sergipana de Futebol. Isso é um problema. A federação é mais cara do que o estádio. A Federação Sergipana de Futebol é mais cara do que o estádio. Pode olhar os borderôs. Tem lá sempre umas outras despesas no borderô, que é a parte que costuma ser a mais cara. De maior despesa. Costuma ser a mais cara, outras despesas. Eu não sei que despesas são essas. Então, isso é muito grave. Como é que o estádio Batistão tem uma estrutura, que tem um custo elevado, você tem lá R$1.000 de taxa de iluminação e outras despesas, 12 mil, 13 mil reais, isso indo para a federação. Olha, eu não sei se a federação está cobrando, não sei como é que funciona. Eu sei que não é barato. A federação é mais cara do que o próprio estádio. Já do ponto de vista do estado, aí a questão ainda é mais complexa, porque eu tenho uma posição muito clara de que se você tem um determinado serviço público, e o Batistão é um serviço público de entretenimento, mas é um serviço público, é uma importante ferramenta de entretenimento popular. Se você acha que você vai colocar na mão da iniciativa privada, aí isso vai ficar mais barato, você tá vivendo em outro mundo. Esse mundo não é o Brasil, esse mundo não é o capitalismo nacional e eu acho que não é o capitalismo em nenhum lugar. Porque não faz sentido a iniciativa privada pegar algo que tem um custo de 200 mil e cobrar menos de 200 mil. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Se o custo é 200 mil, você vai pagar 300 por mês. E você vai ver que é mais caro, depois você vai ter que quebrar esse contrato, você vai ter que pagar indenizações e você vai ter que assumir a manutenção. Então você vai pagar dobrado pelo serviço. Então, olha, na moral, não vai pra frente isso, né? Não vai pra frente, a gente não vai engolir. Né? O que me entristece é que a coisa pública, ela tem sido tratada no sentido de ganhar argumento para outra coisa. Então, falar mal do Batistão, e aqui é preciso dizer isso, dizer que o Batistão é caro, é motivo para querer privatizar a Desio, é motivo para querer privatizar o Banese, é motivo para querer arrochar salário, é motivo para não pagar em dia, enfim, é motivo para muita coisa, mas não é um problema em si. Porque se você for olhar um custo de 2 milhões, olha, gente, tem coisa que custa dinheiro, é verdade. E tem coisa que dá lucro. Mas tem coisa que não dá lucro que é importante ter. É importante ter cultura, é importante ter esporte, é importante ter lazer. 2 milhões não vai quebrar o estado de Sergipe. 2,5 milhões não vai quebrar o estado de Sergipe. Esse não é o problema, esse não é o maior problema do estado de Sergipe, o Batistão. Pelo contrário, é possível fazer gestão, é possível reduzir custos, é possível, inclusive, destinar a verba que vai para a federação para o custeio do Batistão, porque é muito mais importante do que a própria instituição. Acho que sem esses passos preliminares, sem essa auditoria dos reais valores e dos custos operacionais do estádio, é difícil até emitir uma opinião. Pena que o Estado não é muito bom em apresentar dados, planilhas, em abrir as contas. Se fosse, talvez a gente tivesse até mais subsídios para um debate mais profundo. Perfeito, Jones. Hoje, por coincidência, eu dei uma vasculhada no site da Transparência do Governo do Estado de Sergipe e, de fato, é muito genérico a rubrica de esporte e lazer, sem contar que a Secretaria de Esporte, ora foi com turismo, ora foi com educação, ora foi só de esporte, e você não vê lá os custos disso. Quantos servidores, quantos funcionários tem no Batistão, quais são os custos de iluminação, de manutenção. Sidraque Marinho. Falou? Só tem Sidraque. Só tem Sidraque? Só tem Sidraque Marinho. Que seja. Quanto custa aqueles ambulantes que vendem lá e que gerou aquela polêmica toda o ano passado, quando a diretoria do Confiança quis assumir a gestão dos bares e lanchonetes, quanto esses ambulantes geram de retorno ao Batistão? E sem contar que, tendo a transparência pra gente saber o que é feito lá, a gente poderia, enquanto torcedor e principalmente enquanto cidadãos sergipanos, começar a propor novas alternativas ali. O estádio Batistão, ele é bem localizado na capital sergipana, ele poderia servir como serve para outras federações, secretarias, acho que até parte da corporação da Polícia Militar se abriga ali no Complexo Batistão. Existem outras formas de gerar... Não tem problema no Batistão. Não existe problema. Esses caras inventam, velho. Outras formas de gerir ali o Batistão. E eu entendo o governo, enquanto gestor,
de não querer se ocupar daquilo. Por isso que eu vejo com bons olhos a proposta feita lá em Fortaleza, do Ceará e Fortaleza gerirem o Castelão. Eu acho que, ainda que o momento político do Sergipe seja horrível, mas eu vejo até natural que Sergipe Confiança e a federação tomem mais voz ativa na gestão do Batistão do que sejam simplesmente locatários e que pagam muito pouco. Eu andei analisando os borderôs do início do Campeonato Sergipano, no mês de janeiro, de aluguel de campo, que foi para o Batistão, foi algo em torno de R$16 mil apenas, sem contar com todas aquelas outras taxas que Jones já comentou. Então eu vejo que se o Estado tem uma dificuldade tanto financeira como de gestão, cabia buscar outras soluções, outras saídas, outras discussões. E eu vejo com alguma simpatia uma gestão compartilhada entre Sergipe, Confiança e Federação, que são os maiores interessados, tanto pela continuidade, manutenção, porque o Batistão, se começar a não ter manutenção, a reforma vai começar a caducar e o estádio vai começar a apresentar problemas estruturais. Enfim, eu queria saber de vocês como vocês enxergam essa possível aí gestão compartilhada do estádio. Eu acho interessante, velho. Acho interessante. Mas o problema, que nossos dirigentes não sabem gerir os clubes, velho. Imagine um estádio, né? É complicado, né? Mas seria o ideal que houvesse um convênio entre Sergipe e Confiança e que eles controlassem as ações do Batistão, que eu acho que não deve ser coisa de outro mundo gerir o Batistão. Você tem que ter uma equipe de limpeza, você tem que ter os produtos pro campo e pronto, limpar vestiário, limpar camarote, limpar arquibancada. A questão do entorno do Batistão é com a prefeitura, entendeu? Acho que não é coisa de outro mundo não, você gerir um estádio como aquele. Jones, o que é que você vê? Como você vê isso? Eu acho que esse é o caminho ideal. Eu acho que esse que é o caminho ideal. Só que, se a gente analisar friamente, tomar como verdade os dados apresentados pelo Estado, se o custo do Batistão é 2.400.000 por ano, se é 200 mil por mês, vezes 12, dá 2.400.000, 2 milhões e meio, 1.250.000 para Sergipe, 1.250.000 para Confiança, é matar os clubes. Seria preciso imaginar que daqui para frente os nossos dirigentes se tornariam expert em gestão e que fariam do Batistão um negócio extremamente rentável e que os clubes seriam alavancados, no que eu não acredito. Eu não acredito que isso seja possível. Para mim, a saída mais segura nesse momento é se articular politicamente para fazer com que o Batistão continue com o Estado, que o Estado melhore a gestão e que os clubes participem de forma auxiliar. Porque, evidentemente, eu acho que até devem existir determinadas plataformas que negócios que até o Estado não consegue visualizar. Talvez alguém vinculado aos clubes, o clube contratar uma assessoria. Agora, os clubes ficarem responsáveis, eu acho que é um problema. Acho que é um problema porque vai ficar algo muito, muito custoso na mão do Confiança, por exemplo, algo que ele não conseguiria fazer jus aos elevados gastos, se forem verdade, e depois a gente não tem como voltar atrás. Aí depois tem que cumprir o contrato. E aí quando romper o contrato, a dívida vai ficar na mão do Confiança. Eu acho que nesse momento o caminho é se articular politicamente. Volto a dizer, 2,5 milhões nas contas do Estado não fazem diferença. Sergipe já é um Estado que não patrocina como outros estados patrocinam os clubes, com o que eu concordo. Eu acho que patrocinar, dar dinheiro na mão dos caras, já é demais. Agora, fazer a manutenção de um estádio que leva entretenimento, esporte, lazer para a população de Sergipe, porque o Itabaiana vem jogar aqui, o Lagarto vem jogar aqui, os pequenos clubes do estado vêm jogar aqui, a oportunidade, às vezes, dos nossos conterrâneos do interior do estado virem para cá, para Aracaju, e encontrarem uma praça desportiva como o Batistão é hoje, um lugar confortável. Então, eu acho que tem coisa que não dá lucro, mas que o gasto é necessário. E um deles é o Batistão. Perfeito, Jones. Tenho bastante acordo com você. Só uma correção. No caso de uma parceria, o Estado continua injetando dinheiro. Não sei, não é todo, mas uma parte considerável. Então esses 2,5 milhões não necessariamente seriam rateados entre Sergipe e Confiança.
o que seria impossível de acontecer. Bem, então acho que a gente conseguiu fazer uma boa discussão, dar uma aprofundada nesse assunto e vamos esperar aí cenas dos próximos capítulos e ver até que ponto isso vai se concretizar, em que termos e quais interessados aparecerão para essa PPP ou não, né? Vamos ver também como se posicionam os clubes que gostam muito de aparecer na mídia para provocar, para quando o time tá bem, mas na hora de pegar alguns assuntos espinhentos que interessam ao clube e a seus torcedores, geralmente se escondem, sabe-se lá Deus aonde. Então vamos às despedidas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Mike, só para registrar aqui, né, falta a última rodada do Nordestão, a gente pega o Santa Cruz no Arruda, o nosso grupo estamos em penúltimo, só o Motoclube que tá segurando a lanterna, mas tanto Confiança como o Moto tem 8 pontos em 7 jogos. O Botafogo da Paraíba é o líder absoluto com 17 pontos, seguido pelo Ceará 15 pontos, Náutico 14 pontos e o CSA, que acabou de vencer nosso rival por 2-0, tem 13 pontos, fechando o G4 do nosso grupo. Beleza. Então vamos lá, Lucas, já que você estava falando aí do Nordestão, faça as suas palavras finais, se despeça da Massa Azulina. Só dizer pra massa, Mike, que o Confiança vai melhorar em questão de resultados na mão de Daniel Paulista. Terça-feira vamos vencer sim o Touro lá de Dores, o Dourense, e provavelmente, se der tudo certo, já vamos liderar aí esse hexagonal. E um abraço pra todo mundo, boa semana. Valeu. Jones, dê aí suas despedidas. Um abraço, Maicon, um abraço, Lucas, uma ótima semana para vocês. A torcida, uma coisa que eu peço, que a gente tem que ter terça-feira, paciência. Se o time começar meio pouco empolgante, sem inspiração, vamos ter calma. 0-0 é goleada, qualquer vitória tá valendo. É um jogo de 3.000 pontos, é um jogo para vencer. E sair dessa zica, sair desse mês absurdo que nós tivemos entre fevereiro e março, dar um passo adiante, porque é possível. Não estamos em terra arrasada e a gente vai conseguir chegar à final desse campeonato. Amém. Então, da minha parte, pessoal, tenham uma boa semana. Também, jogo de terça, mais um jogo mais importante da temporada, acho que é o jogo da arrancada. Eu esperava que esse jogo fosse contra o CRB. Começamos bem, mas enfim, Daniel Paulista já deve saber que a gente não pode tomar esse primeiro gol. Então vamos com paciência, vamos com calma. Vai ser o dia da gente vencer, retomar as rédeas da temporada e ir para a final para poder tanto assegurar as vagas nas competições nacionais do ano que vem, como acalmar o ambiente e começar uma Série C mais tranquila, onde a gente entra mais uma vez além para não ser rebaixado, mas podemos surpreender. Acho que já temos uma base, temos esse estofo que Jones falou tão bem ao longo do programa. Agora é fazer as reposições que devem ser feitas e ir para cima. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Forte abraço, tenha uma ótima semana. Saudações proletárias e fui! Sou confiança em todo o Brasil. Quem é